E você se lembra de alguns nomes, além do Osmar? Alguns nomes da época que trabalhavam próximos a você, ao Osmar? Olha, tinha muita gente assim, que vinha, ficava um tempo, saía, vinha, ficava um tempo, mas eu acho que a Maria Lúcia Santana, acho que é uma pessoa importantíssima nesse processo, o Osmar de Almeida, o Benedito Sérgio Lencioni, que era o prefeito. Havia outras pessoas, parece que a Alicia Norderman, acho que é esse o nome dela, uma pesquisadora do INPE, era uma pessoa que sempre dava suporte. Havia uma pessoa que foi assim, uma mestra nossa nesse processo todo, chamada Valdísia Rússio Camargo Guarnieri. Era uma museóloga ligada à Secretaria da Indústria de São Paulo, e o projeto dela era o Museu da Indústria. Então ela tinha uma concepção. E ela é uma pessoa, uma intelectual, ela era muito bem articulada, né? Assim, ela era uma referência muito importante para a gente. E ela trazia essa coisa viva, né, de romper os paradigmas, um clima de abertura política, uma nova proposta museológica, a história dos vencidos, né? Então ela foi um suporte teórico muito importante para a gente. Ela foi um parâmetro durante todo esse processo, uma pessoa extremamente importante. E é nesse momento que você começou a trabalhar na administração pública? Bom, o Osmar, ele tem alguns problemas políticos lá, né, com o irmão do prefeito. Ele saiu e o Osmar me convidou para dar continuidade ao trabalho dele. Aí o Osmar sai, eu acho que eu devo ter entrado em 1981. O Osmar saiu, o Osmar já era, né, funcionário da prefeitura. Quer dizer, ele não começou como funcionário, ele foi incorporado a esse quadro. Aí ele saiu e eu entrei, em 1981. E aí foi uma história longa, né? Aí fiquei, eu acho que uns Então 13 você entrou anos. já exatamente trabalhando nessa área? Exatamente trabalhando dentro do museu. Porque o projeto inicial qual era? Foi feito um museu de rua, se levantou uma série de coisas importantes, e aí a gente começou a pensar a questão do patrimônio, quer dizer, era muito mais amplo do que inicialmente a gente imaginava. Quer dizer, não era só um museu de rua, recolher fotografia antiga, entrevistar as pessoas. A partir disso começaram a surgir uma série de outras indagações também, né? E aí tem o próprio prédio do museu, que já é por si só um objeto museológico importante, né? Um edifício neoclássico de 1857. Então havia um projeto de restauração desse prédio. Quer dizer, um projeto de restauração também já é uma área muito abrangente. Quer dizer, a restauração ela tem que rever todas as intervenções, todas as épocas, quem morou. A própria história do prédio é a história do Vale do Paraíba também, né? E aí começaram a surgir muitas outras possibilidades. Quer dizer, patrimônio cultural não é só preservar um prédio, né? Tem a questão da arqueologia, tem a questão da cultura popular, tem a questão da constituição do acervo. Que tipo de acervo ele é significativo, que tipo de acervo não é significativo. E tudo isso é uma escolha política, né? Então, Cicely, isso foi para a gente, na época um processo. O Osmar estava fora, mas ele estava mais dentro do que fora. Ele acompanhava tudo, ele nunca deixou de fazer parte daquilo, nunca. Eu acho que ele atuava mais fora do que dentro. Ele nunca tirou o pé lá de dentro, nem a cabeça. Então, para a gente era um processo muito angustiante, porque a gente estava numa época de abertura política e a gente contestava tudo que era a história da cidade oficial. Mas para a gente era uma relação muito ambígua, quer dizer, como é que você estava dentro de um poder, um prefeito que tinha sido eleito da Arena, e a gente propondo uma coisa nova. É muito angustiante para a gente, quer dizer, como é que a gente preserva um prédio de um coronel da época do café, que foi escravocrata, se nós éramos da esquerda, né? Então era uma coisa de juventude mesmo, mas olha, de separar coisas, às vezes que às vezes não se separavam, né? E a gente queria fazer um corte, não, isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda, e a gente vai ver lá na frente que as coisas estavam mais misturadas do que a gente imaginava, né? Que essa divisão era muito mais complexa, muito mais difícil, né? Então, eu acho que a restauração do prédio acho que foi a primeira grande tarefa, foi a primeira grande... E todo esse processo foi administrado por você? Não, aí tinha a Maria Lúcia Santana, que era a museóloga, que era a pessoa que era responsável, tecnicamente era responsável. Ela fazia o curso de museologia, que eram as primeiras turmas
que estavam se formando no Instituto de Museologia de São Paulo. E tanto eu quanto o Osmar, a gente dava todo o suporte na formação dela. A gente fazia os trabalhos, muitas coisas a gente fazia, ajudava ela nisso. Mas aí... E nesse período a sua formação era... Não, eu não tinha. Eu vim adquirir essa formação depois, essa formação técnica depois. Porque só havia o curso de museologia. Na verdade, eu recebi o título muito tempo depois, porque eles reconheceram, quando a profissão de museólogo foi reconhecida no Brasil, quem já tinha um tempo já atuando na área e comprovasse, recebia o título de museólogo. Eu comprovei toda a minha passagem e tudo mais, mas na verdade eu nem requeri o diploma. Eu achei que não havia, já estava um pouco afastado, já não... Mas... Então, nesse período, você já era como formação acadêmica, você era... Não, eu estava estudando ainda psicologia. Psicologia. Depois é que eu vou fazer o curso de Patrimônio Cultural na USP, o curso de especialização em Patrimônio Cultural, que foram os primeiros cursos. Depois eu faço Administração de Cultura na Fundação Getúlio Vargas, que também foi a primeira turma. Quer dizer, com o tempo é que foram surgindo esses cursos, porque nem havia academia para isso. Quer dizer, a preocupação... com relação ao patrimônio cultural, ele não tinha essa preocupação ainda acadêmica, era muito raro, Ninguém. Depois é que começaram a surgir esses cursos. Então foi uma coisa, foi um processo, e no meio do caminho a gente foi... Então o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, ele se formou enquanto uma necessidade abrangente, vamos dizer, de um espaço cultural, da criação de uma mentalidade... de uma mentalidade. Não era só um projeto de museu. E é interessante pensar isso hoje. Não foi só um museu. Eu acho que talvez essa seja a grande percepção que eu estou começando a ter hoje. Quer dizer, aquilo era um espaço físico onde um grupo de jovens que sonhavam com abertura política, que desejavam se expressar, que desejavam criar coisas novas, que desejavam ter uma atuação social, encontraram naquele espaço uma possibilidade de realização de sonho. Então não era só o museu. Tanto que depois se agrega esse discurso, a questão da ecologia, muito da questão dos partidos de esquerda no município, que havia uma identificação muito grande com o próprio PT, tinha uma identificação muito grande com esse projeto. Então eu acho que aquele espaço era reconhecido como um espaço de atuação de esquerda. Isso era reconhecido. Agora, o mais interessante de tudo é que era um prefeito da Arena, Era um prefeito como a gente dizia, era o prefeito da ditadura militar. E é interessante a gente observar hoje que ele tinha uma tolerância muito grande com relação a esse grupo. Ele tinha uma tolerância grande. E o que a gente vê depois, lá na ponta, quando essa abertura política se consolida e tudo mais, que as pessoas que eram da chamada esquerda na época, se posicionavam de maneira ferrenha contra tudo que era da direita e tudo mais, elas se passam a ser extremamente intolerantes e a rejeitar com muita violência esse grupo. É uma coisa muito estranha. Que praticamente deu origem a essa discussão. Que deu origem, que impulsionou as discussões do partido, que canalizava os anseios da sociedade, que sonhava os espaços de público como uma possibilidade de implementação de projetos sociais, de interesse popular, etc, 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 etc. E tal. Eles depois se identificam com isso, crescem com isso, quando assumem o poder, negam a existência de tudo isso. Até porque parece que os interesses também eram outros, a gente vai perceber depois. Mas eu acho que a sua pergunta, para mim, é a chave de tudo isso, é a chave. Então não é a história do museu, é a história, talvez, de uma mentalidade, é a história de um grupo de jovens que, dentro de um cenário político, e é importante a gente entender que cenário é esse que aconteceu, final da década de 70, início dos anos 80, abertura política, o sonho de liberdade, desejo de participação social, a articulação do discurso se dava muito em torno da participação popular, e aquele projeto, aquela ideia de museu era o que possibilitava essa expressão. E tudo que era pensado nessa questão do museu era pensado do ponto de vista ideológico. Se você constitui um acervo e coloca dentro de uma casa, cada